Experimentando a vontade de Deus. Café com Henry Nouwen. Não é fácil distinguir entre fazer aquilo para o qual fomos chamados e fazer aquilo que desejamos. Nossos muitos desejos podem facilmente desviar-nos do curso da nossa ação verdadeiramente necessária. A verdadeira ação leva-nos ao cumprimento de nossa vocação. Trabalhando em um escritório, viajando pelo mundo, escrevendo livros ou fazendo filmes, cuidando dos pobres, liderando pessoas ou cumprindo tarefas comuns. A pergunta não deve ser qual é o meu maior desejo, mas sim qual é a minha vocação. A posição de maior prestígio na sociedade pode ser uma expressão de obediência ao nosso chamado ou de sua negação, uma recusa ao verdadeiro dever. E a posição de menor prestígio pode ser a resposta ao nosso chamado ou uma forma de evitá-lo. Quando estamos submetidos à vontade de Deus e não à nossa própria vontade, descobrimos que grande parte do que fazemos não precisa ser feito por nós. O que fomos chamados a fazer nos traz alegria e paz. Ações que levam ao excesso de trabalho, à exaustão e à destruição não podem louvar e glorificar a Deus. Aquilo para o qual Deus nos chama não só pode ser feito, como trará satisfação. Ouvindo em silêncio a voz de Deus e falando com os nossos amigos, podemos saber com confiança o que fomos chamados a fazer e faremos com o coração agradecido. Sabe que existe um texto na Bíblia que eu acho enigmático sobre a vontade de Deus, que está lá em Romanos. Esse texto diz que nós devíamos nos oferecer em culto racional a Deus. E essa expressão do culto racional é entender que o culto não está limitado ao final de semana, que a nossa vida é uma celebração, que a nossa vida é um culto a Deus. E diz que a partir disso nós vamos tendo a mente transformada e vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Interessante pensar que a vontade de Deus começa a ser conformada com a nossa própria vontade. Aquilo que alegra a Deus começa a alegrar o nosso coração. Aquilo que entristece a Deus começa a entristecer o nosso coração, porque a mente de Deus vem habitar em nós por meio do seu Espírito. Uma vez alguém me perguntou, pastor, tem mais honra um pastor que pastoreia 50 do que um pastor que pastoreia 1000 ovelhas? E eu respondi me lembrando desse texto do Henry Nouwen, de que alguém chamado para pastorear 50, mas que sabe que foi chamado para o pastoreio de 50, ele faz e glorifica a Deus da mesma forma do que um pastor que pastoreia 1000 ou 5000 ou 10.000. O problema está na fuga da nossa vocação. O problema é pelo qual motivo, por qual motivo nós fazemos o que fazemos. Eu espero que você consiga ouvir a Deus no silêncio e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A beleza da relação com Deus é de que Deus não nos dá um mapa, Ele segue conosco. E quando ouvimos a sua voz na caminhada, nós temos a sensação de que tudo está em paz e no controle de Deus. Que Deus te abençoe e um abraço carinhoso.